O relator do projeto de lei sobre os planos de saúde na Câmara dos Deputados, o Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, resiste à possibilidade de mudar trechos do parecer dele. Marília Ribeiro traz as informações. O relator do projeto de lei que prevê uma nova regulamentação para os planos de saúde, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, em entrevista à Jovem Pan, afirmou que não há perspectiva de inserir a venda do chamado plano segmentado, que é a modalidade de plano de saúde que permite o direito apenas a consultas, exames e terapias sem internações. Não há qualquer previsão, qualquer perspectiva de inseri-lo. O relatório está pronto. E o projeto já está maduro, já passou por todas as comissões da Câmara de Deputados. Eu, pessoalmente, fiz audiências em todas as regiões do país. O projeto já tramita em regime de urgência, tramita há 18 anos na Câmara de Deputados, já está pronto para ser inserido na ordem do dia. Não vejo perspectiva de inserir essa proposta, de modificar o relatório, até porque, da forma como ela se apresenta, nos deixa receosos e com a crença de que, se houver a inserção, pode gerar grandes e graves prejuízos ao consumidor. Nós não podemos conceber uma modalidade de plano de serviço que garanta consultas, exames, mas se o consumidor, para preservar o seu direito à vida, à saúde, à segurança, precisar de uma internação, ele não vai poder contar com essa modalidade de serviço. Segundo Duarte, na teoria pode se parecer bom, mas na prática pode gerar prejuízos para o consumidor. Porque na teoria pode se parecer bom. A possibilidade daquela pessoa que hoje não tem como pagar um plano de saúde, para fazer consulta, exame, tem que ir no poder público, tem que ir no hospital público, que acaba que é uma fila por vezes interminável, ter a ela aí a garantia de ter uma consulta ou exame pagando um valor popular, por exemplo, R$50 por mês, para ter acesso a consultas, exame limitado. Mas, na prática, alertei que isso poderia gerar grandes e graves prejuízos ao consumidor, porque muitos seriam os consumidores que iriam ser iludidos, ludibriados, iriam adquirir esse plano popular achando que ia ter um serviço ilimitado e, na verdade, quando mais precisasse, ia acontecer o que está acontecendo hoje. Mesmo demonstrando resistência, o relator da proposta afirmou que o tema segue em debate. A criação desse novo modelo de planos de saúde é articulada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo o relator, o único ponto inegociável do texto será a proibição de rescisões unilaterais por parte das operadoras dos planos de saúde. É um dos pontos que eu destaco como inegociável, que está no relatório, e vamos lutar com toda firmeza até o final para que isso seja garantido, é a proibição da rescisão unilateral do contrato. Isso é mais do que uma medida ilegal e imoral, isso é um verdadeiro pecado. Quando as pessoas contratam um plano de saúde, contratam orando, pedindo a Deus para que não use o plano de saúde. E quando eles precisam, o plano de saúde tem que funcionar, tem que garantir segurança, tem que garantir um serviço que, de fato, funcione. E se nós tolerarmos essa rescisão unilateral do contrato, o que vai acontecer? Pessoas que pagam um plano de saúde a vida toda, quando ficam idosos, quando precisam utilizar, eles vão ser abandonados. Nós não podemos aceitar que pessoas idosas, pessoas que lutam contra doenças crônicas, pessoas com deficiência, pessoas que, quando precisam do plano, o plano simplesmente levante a mão e diga que não vai atender porque não é vantajoso para ele. Em maio deste ano, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou 16 operadoras de planos de saúde e 4 associações do setor para prestarem esclarecimentos sobre cancelamentos unilaterais de contratos de beneficiários. A proposta do deputado Duarte Júnior compila 270 projetos que visam alterar a lei que atualmente regulamenta os planos de saúde do Brasil. A proposta teve origem no Senado em 2006. Se aprovado na Câmara, o texto deve retornar para apreciação do Senado e depois seguir para a sanção presidencial. Pois é, muitas questões a serem avaliadas no debate na Câmara dos Deputados, que pode mudar as regras dos planos de saúde, e entre outros pontos, o relator da proposta, como a gente viu na reportagem, o Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, defende um novo cálculo para o reajuste de planos coletivos. Para entender, então, melhor o que pode mudar nesse texto, caso ele seja aprovado, nós vamos conversar ao vivo agora com a Renata Abalém, ela que é advogada e diretora jurídica do IDC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Muito boa tarde, Renata.
Boa tarde, David. É um prazer estar aqui com você e para quem está nos acompanhando, é um momento excepcional para nós, enquanto consumidores, enquanto sociedade, estarmos discutindo uma coisa que é tão importante para nós. E é muito bom estar podendo falar sobre isso, levando essa ponderação para os consumidores, porque nós temos também que estar aí na ativa, brigando e comunicando e falando, principalmente para os parlamentares, as nossas necessidades, né, David? E qual o público que pode ser impactado diante de uma possível aprovação, Renata? Bom, quando o senador vai e fala que ele não é favorável ao plano segmentado, que é aquele plano que não prevê. Veja, isso é debate, como ele falou, isso ainda está em debate, embora ele tenha falado aí que não vai entrar no projeto de lei. Eu acredito que isso vai ser rompido. Eu acredito que esse plano segmentado é muito bom. Eu acho que se ele for bem informado, se a informação chegar para o consumidor que aquele plano segmentado não prevê a internação, é o melhor que o consumidor tem a fazer. Uma vez estando informado, adquirir esse plano. Então, entendo que esse segmento, esse plano segmentado, ele deve sim alcançar e entrar nesse projeto de lei, viu? E agora eu vou incluir na conversa o Diego Tavares para fazer uma pergunta de advogado para advogada. Doutora, é um grande prazer conversar com você aqui no Fast News. Doutora, partindo para a prática de hoje, como as coisas ocorrem, nós sabemos que, de fato, nós temos muitas negativas indevidas de tratamentos, enfim, de realização de procedimentos cirúrgicos. Como que o consumidor ele pode agir diante da identificação de uma situação abusiva dessa, de uma negativa abusiva do plano de saúde? O consumidor, a única saída que ele tem é ir aos órgãos de defesa do consumidor, ir até o PROCON, fazer a sua reclamação, mas às vezes não dá tempo. Às vezes essa negativa é uma negativa do plano e ele está entre a vida e a morte. O parente dele que é beneficiário do plano está entre a vida e a morte. Então, o que o consumidor tem a fazer? Ele se vale do Poder Judiciário. Por isso é que nós vemos e temos vários tribunais de justiça com varas especializadas em direito de saúde, porque a demanda sobre esse tema é muito grande. As negativas são muitas. Nós estamos falando assim, às vezes a gente fala de forma teórica, mas na prática as demandas não custeadas pelos planos de saúde, as necessidades não custeadas pelos planos de saúde são muitas e muitas vezes é por isso que a nossa judicialização nessa área de saúde ela é gigantesca. E, doutora, a gente vê um movimento muito grande, principalmente das operadoras de saúde, daqueles que eventualmente necessitam dos planos para atendimento, principalmente atendimentos esses relacionados ao autismo, praticamente uma expulsão dessas pessoas. Olha, o plano não pode operar dessa maneira aqui para você, que é cliente que demanda muito do plano de saúde. De que forma também que essa regulamentação poderia beneficiar essas pessoas que tanto dependem dos planos? Essa questão do plano segmentado, que ainda está em debate, esta comunidade que necessita deste tratamento, terapias mensais, terapias semanais, ainda é muito embrionário, ainda todos estamos discutindo, todos estamos falando sobre isso. Agora, é verdade que essa comunidade, esses consumidores que têm essa necessidade, principalmente os consumidores autistas, eles têm sofrido baques e baques, porque uma vez ou outra, e parece que todos os anos, de 6 em 6 meses, a gente tem visto uma negativa do plano, não só de atender, mas de brigar para que esse rol seja cancelado, não seja aceito. Então, nós temos visto isso aí. O que a gente pode esperar deste novo projeto de lei é que esta população, esses consumidores que são portadores dessas necessidades, ou seja, de necessidade de terapias
constantes, que eles sejam olhados de uma forma mais carinhosa. É o que a gente imagina e talvez, isso é uma coisa que eu penso, David, isso é uma posição minha, talvez esse plano segmentado, se ele estiver muito bem arrematado, ele pode vir a beneficiar esta comunidade, esses consumidores autistas. Porque de um lado a gente vê, né, os planos de saúde, as operadoras dizendo que, olha, nós não estamos tendo lucros, realmente estamos fechando no vermelho, mas as pessoas que pagam, contribuem com o plano de saúde para ter uma saúde melhor do que aquela oferecida pelo SUS, não tendo o atendimento necessário, muita briga jurídica, enfim. Realmente, para a senhora que acompanha essas judicializações, de que forma que tem sido? Muitos casos realmente têm chegado até você? Olha, as reclamações são diárias, é todo o tempo. O colega que está aqui ao lado conosco, ele sabe disso. É uma guerra. O brasileiro, ele não é bem assistido. E quando ele vai para o plano de saúde, que ele paga 20, 30 anos, que ele paga 2 anos, quando ele vai usar esse plano de saúde, geralmente vem a negativa. Quando ele precisa, ele está em outro lugar, o plano não cobre, o plano não reembolsa. Então, os planos hoje, eles não têm política de reembolso, embora nos contratos assinados, principalmente os contratos familiares e individuais, prevêem esse reembolso. Os planos hoje, para você ter um reembolso de plano de saúde hoje, uma consulta, você tem que entrar na justiça, porque os planos não estão reembolsando. Então, as demandas do consumidor, elas são imensas. Esse projeto de lei, agora quero voltar nesse projeto de lei, ele é um projeto de lei que está sendo discutido há muitos anos, mas a nossa relação, ela é muito dinâmica, a relação do consumidor com os planos, a relação do consumidor com a própria saúde dele é muito dinâmica. Então, eu acredito que esse plano de saúde, ele vai ter sim que sofrer alguma... talvez a atualização, vamos falar assim, ele está bem alinhado, ele está bem desenhado, mas, por exemplo, essa questão do plano segmentado, ele não estava previsto, e é uma coisa que moderniza e resolve o nosso problema de alguns consumidores, pelo menos um problema a curto e médio prazo, e talvez tenha alguns consumidores que estão precisando de resolver um problema a curto e a médio prazo. Mas tem que ser realmente uma proposta inclusiva e não de exclusão. Diego Tavares, tem mais alguma questão? Sim, David. Doutora Renata, a respeito da taxa de resolução extrajudicial desses problemas envolvendo as operadoras, nós sabemos, enfim, como advogados aqui, quando eu recebo um cliente, geralmente é nessa parte mais urgente que você citou. A pessoa precisa de um tratamento em regime de urgência, mas nem sempre é assim. Existe uma taxa de resolução extrajudicial desse tipo de demanda ou realmente só na justiça o consumidor está conseguindo ter acesso aos tratamentos, aos procedimentos cirúrgicos? Olha, o que a gente tem observado é o seguinte, que nesses casos mais urgentes, tratamentos cirúrgicos, alguma coisa que aconteça que o consumidor precisa de realmente ser atendido, isso aí só o Poder Judiciário tem conseguido suprir essa necessidade do consumidor. Quando é caso de reembolso, às vezes a gente consegue fazer uma mediação, a gente consegue com uma reclamação na ANS, uma reclamação no PROCON, mas é uma coisa, é um procedimento que demora aí 6, 8 meses. É um reembolso que o consumidor ele já dispôs daquele dinheiro e ele não está precisando urgente, isso é razoável. Mas quando é uma coisa que ele realmente precisa e precisa imediatamente, aí é só o Poder Judiciário mesmo, através de uma medida liminar que pode salvaguardar o direito desse consumidor. Nós conversamos ao vivo com a doutora Renata Abalém, ela que é advogada e diretora jurídica do IDC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Muito obrigado aqui pela sua participação e esclarecimentos. Obrigada, David. Um prazer estar com você. Boa tarde para todos.